Vamos, então, dar o pontapé inicial nessa live, que nós temos aqui muito para conversar, falando sobre Grande Prêmio de Mônaco, que é o próximo Grande Prêmio. Nós teremos Mônaco e Indy 500, né, no mesmo final de semana. É sempre legal a gente relembrar isso, a Indy 500 que está tendo toda a polêmica. A gente falou mais um pouquinho disso hoje em um dos vídeos aqui do canal, lá no canal principal, no caso, né? E Mônaco é um Grande Prêmio que não é parâmetro para nada, basicamente. Não sei se vocês concordam comigo, mas não é parâmetro. É uma corrida que é decidida muitas vezes no sábado. É claro, no domingo pode ser que você tenha ali um pit stop errado, uma batida, tal, um safety car que embaralha a corrida, mas é uma corrida que tende a ser decidida no sábado. Tem até gente falando aqui, né? Não, essa pista é muito chata, não tem ultrapassagens. Pois é. É a nossa cotinha do ano, né? De pista que não dá para ultrapassar. Então, boa noite aí pro Daniel chegando também, Fábio. Mônaco é legal. E já outra coisa, tem a Coca-Cola 600 também da NASCAR. Então, falando de Grande Prêmio de Mônaco, galera, vamos aqui para algumas informações que eu quero passar para vocês. Você está vendo o mapinha da pista, né, em tela cheia aí, para você, quase tela cheia. Nós temos uma única zona de DRS, que está bem na reta principal. A zona de detecção é antes das duas últimas curvas. Então, você tem na reta principal a abertura do DRS. Não é uma reta grande o suficiente para a gente ter muitas ultrapassagens, pelo contrário. É muito possível que a gente não tenha ultrapassagens em Mônaco, ok? Boa noite aí, pessoal chegando. E, além disso tudo, existe a possibilidade de chuva no sábado, inicialmente. Então, pensa o seguinte, se você tiver no sábado chuva no qualifying, pode ser que o grid fique mais embolado para o domingo, mas não necessariamente vai ter ultrapassagem. Então, se uma equipe de meio de pelotão consegue um excelente resultado num qualifying, num possível qualifying de chuva, a gente pode ter uma equipe de meio de pelotão marcando pontos importantíssimos nessa corrida. Olha que legal, olha que interessante. Então, eu realmente espero que no sábado chova para o qualifying. Chova a ponto da gente ter qualifying, né? Não pode ser aquela coisa que não tem. Teremos C4, C5 e C6, a mesma gama do último Grande Prêmio, ou seja, nós teremos aquela questão das duas paradas de Mônaco, né, a Pirelli colocando pneus mais macios para forçar as paradas, no qual ele tem 15% de chance de chuva, a produção está me informando aqui. Então a gente torce para que tenha uma corrida movimentada. Tomara que o C6 funcione, concordo, Fábio. Tomara que o C6 funcione. Eu concordo com você. Tá? É uma pista que eu não preciso nem dizer que as ultrapassagens são muito escassas, com carros gigantescos e que freiam dentro das curvas, como são esses carros, dificilmente a gente vai ver alguma ultrapassagem. E, basicamente, Mônaco é uma prova de técnica, de habilidade, mas não de emoção, ok? Não de emoção. O Daniel está perguntando como vai funcionar a questão das duas paradas. Pois bem, no início do ano, começou um rumor de que forçariam duas paradas em Mônaco. Depois isso foi confirmado e depois meio que foi desconfirmado, que ficou meio estranho. E aí a produção, inclusive, vai puxar aí pra gente agora a última informação sobre isso, das paradas obrigatórias em Mônaco, porque isso foi confirmado, foi desconfirmado, a gente não tem um parecer, pelo menos até o momento, eu não vi, algo cabal, ok? Algo cabal. Mas a produção vai se lascar agora procurando isso aí. Se tiver duas paradas obrigatórias, a obrigatoriedade vai ser essa. Duas paradas obrigatórias em tempo seco. Em tempo molhado não tem por que ter obrigatoriedade de parada, tá bom? Aqui, ó, em 2025, Mônaco será palco de uma novidade significativa, a obrigatoriedade de 2 pitstops durante a corrida, o F1 Mania postou ontem. Então agora vocês já estão vendo que vai ser isso aí, tá? Vai ser isso aí mesmo, a gente vai ter duas paradas obrigatórias. Dito isso, nós temos aqui algumas informações. Além dos pneus que nós já falamos, C4, C5 e C6, você tem as informações de cambagem e também de pressão dos pneus, lembrando que a pressão pode ser alterada pela Pirelli, se necessário, após os treinos livres. E nós temos o quê? Um grande prêmio que tem uma tração muito alta, uma aderência do asfalto baixa, uma abrasividade baixíssima, uma evolução da pista altíssima, um estresse do pneu mínimo, você vê que é o estresse do pneu, você tem a frenagem muito baixa, a força lateral muito baixa e o downforce muito alto. É uma das pistas mais, vamos dizer, diversificada em termos de parâmetros nesse gráficozinho da Pirelli, nesses dados da Pirelli que nós temos. É a pista, talvez seja a que mais é diferente. Geralmente,
As pistas seguem um padrão, né? Tudo 3, tudo 4, 3, 4, 1, 2, tudo assim. Mônaco é 5, 2, 1, 5, 1, 2, 5. Mônaco é uma coisa muito diferente do restante, ok? Mônaco realmente tem essa peculiaridade. Boa noite aí pro Douglas também chegando agora. Horários que nós teremos, aqui lembrando, estamos pegando também horários aí de transmissão. Treino livre 1, sexta-feira, 8h30 da manhã, treino livre 2, sexta-feira, meio-dia. Você que é mais das antigas deve se lembrar que antigamente o treino livre era quinta-feira em Mônaco, mas tem sido sexta-feira mais recentemente. Treino livre 3, sábado, 7h30 da manhã e classificação 11 horas, ou seja, o ponto-chave do Grande Prêmio é a classificação, que será às 11 horas da manhã, tá? 11 horas da manhã é que vai estar isso aí rolando para quem quiser ver quem tem chances de vencer efetivamente, é a classificação 11 horas da manhã. Não tem muito para onde fugir. Já já a gente vai passar pela pole position. Já já a gente fala sobre isso, Frederico. Já já, tá? Depende do acerto do carro e de posição de pista, tá, patrão? Depende muito disso. Eu vou abrir aqui o F1 Stats para vocês verem de Mônaco, porque eu quero que vocês vejam justamente a porcentagem de vitórias de quem larga na primeira fila. Vocês devem se lembrar que em Miami nunca um piloto que largou na primeira fila venceu. Já em Imola eu falei para vocês que a chance maior era quem largasse na primeira fila, dito e feito, né? Agora, o que nós temos em Mônaco? Pegando aqui Mônaco, Mônaco. Nós já tivemos 70 grandes prêmios em Mônaco. Nós temos uma possibilidade de apenas 52% de safety car, o que é pouco. Eu achava que seria mais. Tá? Eu achava que seria mais. Deixa eu tirar aqui o horário e passar para vocês a minha tela. Vai trocar os pneus sem necessidade porque é obrigatório? Sim, vai ser obrigatório para dar uma apimentada. Vocês estão vendo aí a minha tela? É o seguinte, vitórias. Nós temos aqui o Ayrton Senna é o maior vencedor, vocês bem sabem disso, ele é o rei de Mônaco, 6 vitórias. Depois você tem o Graham Hill com 5 e o Schumacher com 5. Alan Prost com 4, Stirling Moss com 3. Aí com 3, na verdade, tem aqui o Stewart, o Rosberg e o Hamilton. Com 2, Fangio, Trintigan, Lauda, Scheckter, Coulter, tal. Aí você tem o Alonso, que está no grid atual, e o Verstappen também com 2 do grid atual. Mais para baixo, o Leclerc tem 1 do grid atual. Construtores, McLaren é a maior vencedora, e esse ano tem chance de ampliar esse recorde. Ferrari tem 10, Lotus tem 7. Do grid atual, Red Bull tem 7, Mercedes tem 5 e Williams tem 3. Por que a Red Bull tem 7, sendo que a Mercedes teve um período de domínio maior? Porque a Red Bull sempre foi muito forte de downforce. A Red Bull sempre foi muito, muito forte de downforce, tá? Motores, o Ford Cosworth é o maior vencedor e depois em Mercedes, Ferrari, Honda, Renault. Aqui no caso, se a McLaren vence, vai mais um para Mercedes e se a Red Bull vence, vai para o Honda Red Bull Powertrains. Vai entrar nessa brincadeira aqui. Ou Red Bull Powertrains, não, é Honda Red Bull Powertrains mesmo. Renault com 2 também, né? É porque é Alpine hoje em dia, né? Ali entraria na estatística como Alpine. Isso aqui que eu quero que vocês se atentem. Vitórias baseado em posição de largada. De 70, 32 vezes quem largou na pole position venceu, um aproveitamento de 45%. Depois, em 16 vezes, quem largou em segundo venceu, um aproveitamento de 22%. E 12 vezes, quem largou em terceiro venceu, aproveitamento de 17%. Depois você vê que cai muito. Do quarto, aqui ó, do quinto lugar em diante já vai caindo bastante. O que isso quer dizer? Largar entre os 3 primeiros, principalmente em primeiro, a diferença do primeiro para o segundo é brutal, é o dobro, né, do primeiro para o segundo. Largar entre os 2 primeiros é fundamental. Fundamental nessa brincadeira de Mônaco. Tirando aqui a minha tela, por exemplo, né, parando de compartilhar aqui, cadê? Parar a tela. Você entende que nós temos possibilidade de chuva no qualifying, pequena, mas tem. Esse qualifying pode deixar as coisas muito emboladas. E não somente isso. Para o domingo, quem larga em primeiro ou segundo tem uma chance enorme de vencer, estatisticamente falando. E por mais que seja uma pista muito estreita, e a gente pense assim, sempre tem acidente, somente em metade, né, 52% das vezes, teve safety car. Então, tem pistas que tem um percentual de safety car muito maior. Então, Mônaco é uma pista em que o qualifying vai definir. O qualifying, sábado, 11 horas da manhã, é primordial. Se você quer ter a emoção de Mônaco, veja o qualifying. Qualifying de Mônaco é sempre muito legal. Sempre muito legal.